Calorosas saudações, e o PSD estar mais próximo do PS do que outra coisa qualquer não é novidade nenhuma. Agora, o que pode estar muito próximo do botão do like é o vosso dedo. Portanto, é só clicarem onde diz gosto ou like, depende do idioma, e subscrevam o canal também para chegarmos a níveis estratosféricos. Portanto, metam like e subscrevam. Bom, hoje temos Pacheco Pereira a explicar o porquê de a nova Aliança Democrática, ou a antiga, per si, estar até mais próxima do Partido Socialista do que propriamente do Chega nos dias de hoje, ideologicamente falando. Vamos ouvir e comentar. Pereira, o PS saiu com melhores perspectivas para os desafios eleitorais com este Congresso? Sai sempre com publicidade, quer dizer, estes eventos têm sempre uma publicidade considerável e como muitas sondagens são aparecómetros, é natural que isso tenha algum efeito. Não é por acaso que o lançamento da AD pretendia ser competitivo com o impacto do Congresso do PS, porque são todos a competir por isto. E conseguiu? E conseguiu? Conseguiu durante uns dias e a AD conseguiu hoje ao fim da tarde. Até portanto, o André Ventura anunciou hoje. Exatamente, não, é o aparecómetro. Isto é verdade. Em termos mediáticos, há sempre uma luta constante entre as diferentes forças políticas para conseguir mediatismo. Não é por acaso que existe o Congresso do PS, que já estava marcado há algum tempo, existe também a reunião magna da AD e tivemos também o anúncio de André Ventura à presidência do Chega, que, embora não seja surpresa absolutamente nenhuma, é sempre um tópico para que se colocar o partido na agenda mediática do dia, rivalizando sempre com o PS, o PSD e as outras forças políticas para não deixar engajar totalmente a atenção mediática. Isto aqui, perfeitamente normal. Portanto, ambos estão a jogar no aparecómetro. Eu confesso que não vi extensamente o congresso do PS. O que eu vi também não me pareceu nada de especialmente novo, mas eu também não estou à espera de muita coisa de nova. Vamos lá ver. Agora, isto é muito engraçado nas campanhas eleitorais. Os jornalistas passam o tempo todo com incidentes. É a primeira parte. A segunda parte é queixarem-se que os políticos não vão às questões de fundo. É sempre o mesmo mecanismo. Porque se calhar é sempre os mesmos problemas. Eu aqui discordo de Pacheco Pereira, ou melhor, concordo com ele, as questões são sempre essas, mas a realidade é que, em termos de ideias para o país, o que eu tenho visto, nomeadamente por parte de Pedro Nuno Santos, não é propriamente um projeto futuro. É basicamente anunciar o projeto que era o projeto do PS no passado, simplesmente dizendo nós vamos manter as coisas boas e erradicando as coisas más. Dizendo isto da perspectiva deles, obviamente. Na parte de Luís Montenegro, enfim, vale o que vale, mas de Pedro Nuno Santos o argumento é sempre muito mais focado. Cuidado que vem o PSD e o Passos Coelho e cortam-vos as pensões e os feriados, e já para não falar do Chega e o Ventura e etc. É mais um argumento destrutivo da oposição, mais do que construtivo da sua opção de governo, do que outra coisa qualquer. E, portanto, nesse aspecto, a comunicação social tem muitos problemas, é verdade, e os jornalistas também. Mas tem a razão nesse aspecto. A realidade é que... E não se aplica só ao Pedro Nuno Santos. Há falta de debate de ideias em Portugal. Por exemplo, às vezes, quer à esquerda, quer à direita, convidam-se para debates até na CNN ou na SIC Notícias representantes de todos os partidos. Quer à esquerda, quer à direita. Passa-se mais tempo a falar de acordos e coligações e etc., e não se debate uma única ideia. A questão é mesmo essa. Portanto, aí tem a razão, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, eles próprios, os incidentes são sempre o que é fundamental e depois queixam-se que os políticos não fazem apreciações de fundo, cujas, aliás, se fizessem, não passavam na televisão. Como, aliás, nunca passaram antes, porque sempre que há algum partido, e alguns fizeram o esforço de apresentar medidas de fundo, não tem cobertura mediática, porque o mecanismo é outro. Portanto, o que é que eu acho que o eleitor vai julgar? Eu, antes do Pacheco Pereira montar aqui a sua exteriorização do seu pensamento, o eleitor médio em Portugal não é um eleitor ideológico. O eleitor médio, atenção, nós estamos a falar da pessoa minimamente politizada. Porque, vejamos, mais de 50% da população portuguesa não votou. Não foi nas últimas, mas à volta de 50% da população portuguesa não votou. Portanto, o povo português não é propriamente ideológico. Eu acredito que haja muitas pessoas que neste momento vão votar, por exemplo, no Chega, que nas últimas eleições há 2 anos estariam a votar no Partido Socialista. Não me surpreenderia. O povo português não é ideológico e, além do mais, o PS perde 16 ou 15 pontos percentuais, segundo as sondagens. Esses 15 pontos percentuais têm que ir para algum lado, tendo em conta que o PSD também está a perder votos. Portanto, isso terá que ser distribuído e comprova um bocado a tese de que o povo português não é um povo eleitoralmente dogmático em termos da sua ideologia. É muito volátil. Vai julgar as pessoas, Montenegro e o Pedro Nuno Santos, e o eleitor sabe, de uma forma intuitiva, mas sólida,
para onde é que um puxa e para onde é que o outro puxa. Independentemente de programas e de discussões e de apresentações teóricas, eles percebem que no caso do PS vai haver sempre um olhar fundamental para o caráter público da economia. Sim, e, portanto, necessariamente ao papel do Estado, e que no caso do PSD se vai olhar para o lado privado e também... Mas este também é um bocado o problema. Eu percebo o que é que ele está aqui a dizer, mas a questão é que ideologicamente não deixam de ser dois partidos da mesma família política, só que em diretrizes diferentes dessa mesma família política. O que é que eu quero dizer com isto? Portugal tem um fenómeno muito interessante, é que nós temos os dois maiores partidos a serem praticamente iguais do ponto de vista da intervenção do Estado na economia. A questão é que há uma pequena, ligeira diferença na visão ideológica, em que o PSD, sendo social-democrata, tal e qual como o Partido Socialista o é, são ambos social-democratas, a diferença é que o PSD está um bocadinho mais liberalizante na questão económica. A questão é essa. Portanto, não é um virar de 180 graus para a questão do privado. Se calhar se me dissesse a iniciativa liberal, eu tenderia a concordar. Agora, o PSD não concorda de todo. De todo. Porque são ambos partidos sociais-democrata e o que acontece aqui é que a única diferença não é que um está no centro-esquerda e o outro está no centro-direita. Podemos dizer que o PS está no centro-esquerda e o PSD, quanto muito, está ao centro, mas se calhar a maior caracterização ou a melhor caracterização que se faça a um PSD não é um partido de centro-direita ou de direita, não. É um partido que se enquadra no centro, sempre um pouco à direita do PS. Essa é a melhor caracterização que se faz ao PSD. Para alguns serviços públicos passarem a ter um papel importante dos privados. Isso é que é fundamental. O resto são soluções que, em muitos casos, até são muito mais próximas do que se pode imaginar. Na AD, hoje houve uma coisa muito interessante que, como de costume, não foi tratada, que foi uma declaração da Conceição Monteiro. A Conceição Monteiro é das poucas pessoas que pode falar com uma autoridade direta, porque trabalhou com o Sá Carneiro, sobre a AD. Foi secretário dele? Eu sei. E a quem eu devo, aliás, o espólio do Sá Carneiro. Ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse: o Sá Carneiro queria que a AD fosse muito mais alargada, incluindo o Partido Socialista. Aqui está. Aqui está. Há pessoas que não sabem isto, como também há pessoas que não sabem que o Sá Carneiro quis entrar para a Internacional Socialista, só não conseguiu entrar porque o Partido Socialista do Mário Soares já lá estava dentro. O próprio Sá Carneiro dizia que o PSD era um partido progressista, de centro-esquerda, à altura. Portanto, quando as pessoas se surpreendem, quando alguém diz que é mais provável o PSD estar a virar-se para o Partido Socialista do que para o Chega ou à sua direita, não é motivo para ficarem surpreendidas, porque na matriz ideológica fundadora do PSD e na repercutiva também, foi sempre isto que aconteceu. Foi sempre isto que aconteceu. E a AD nasce com uma essência propriamente mais de parar a força que o PCP na altura tinha, porque não nos podemos esquecer que no pós-25 de Abril o PCP era a terceira força política, a par do CDS, rivalizando, mas tinha resultados eleitorais muito simpáticos, por assim dizer, e portanto o que acontecia na altura era que o próprio Francisco Sá Carneiro pretendia um alargamento da AD para tentar travar a ameaça do PCP, não tanto a do PS, tanto que eu sei que alguma direita não vai gostar do que eu estou aqui a dizer, não é? Mas o próprio 25 de novembro foi feito também graças aos sociais-democratas do PS, da altura. Foi uma aliança feita desde os socialistas do PS até aos democratas cristãos do CDS para travar a influência comunista. E, portanto, a AD também nasce nesse princípio. A realidade é essa. Porquê? Porque o conteúdo da AD não era necessariamente antissocialista, era anticomunista. Precisamente. Sim, e tinha a ver com o enquadramento institucional da nossa democracia. Portanto, o Conselho da Revolução, o Pacto de Partidos MFA, o papel dos generalianos, isso era muito mais vital no mecanismo que a AD pretendia mudar. A AD pretendia mudar aspectos da Constituição e todo um conjunto de práticas e de pactos que faziam com que em Portugal ainda continuássemos a viver, em grande parte, sobre o domínio já tardio e, em alguns casos, póstumo, de soluções que tinham um aspecto, sem dúvida, de esquerda e até socializante, mas não era aquilo que hoje se refere como sendo o socialismo. É verdade, é. Portanto, e isto também demonstra o porquê do país estar tão à esquerda. A partir do momento, e eu percebo também que a conjuntura na altura fosse diferente pela ameaça totalitária de esquerda em contrapartida à queda do regime do Salazar, ou de Marcelo Caetano, mas é importante não descurar da equação que o país é tão à esquerda
que a direita sempre se tentou domar a ela própria por aquilo que era o centro-esquerda. Portanto, a partir do momento em que a direita em Portugal está completamente dependente daquilo que é a vontade da esquerda, até em termos dos seus pensamentos e das suas ideias, a direita fica coxa. E isso acontece também na Constituição. Por exemplo, a Constituição portuguesa permite a existência de partidos de direita, mas não permite que esses mesmos partidos governem com uma governação de direita. E esse é o grande problema. Por isso é que se diz que a Constituição tem um viés ideológico. E tem. E isso, aliás, o grande combate, o combate final do Sá Carneiro, que foi contra os generalianos, tinha esse conteúdo. Mas, e, portanto, não, é muito compreensível que o Sá Carneiro quisesse incluir o Partido Socialista na AD. Porquê? Porque queria encontrar uma maioria suficiente para fazer mudanças e reformas estruturais de fundo. Também, o Pacheco Pereira aqui também faz um ponto importante, não mencionei, mas também tem razão, no sentido em que nós, para fazermos mudanças e reformas de fundo, são precisos mais de 2/3 do Parlamento. E isso, na altura, com o desenho parlamentar que existia, com a influência também grande do PCP, não sei até que ponto é que seria possível ter esses 2/3 do Parlamento, que só com o PS é que seria possível. Coisa que a B ainda existe hoje em dia. Se a AD de hoje tentar fazer mudanças, ou reformas, o que quiserem nomenclar, estruturais, vai precisar do PS também. Portanto, continuamos sempre dependentes há 50 anos do Bloco Central, parece que nada mudou. A única coisa que mudou é que o PCP tem menos votos. Porque ele, sim, era reformista, mais até do que o Partido Socialista, que também fez algumas. E, portanto, termina aqui. Gostei bastante da análise do Pacheco Pereira. O Pacheco Pereira é alguém que eu gosto de ouvir, embora não concordando sempre, mas gosto, confesso. Gosto dele. Meus amigos, este foi o vídeo de hoje. Metam um like, porque ajuda imenso. Subscrevam o canal também. Partilhem o vídeo, que é muito importante, com as pessoas que conhecem, com as pessoas que não conhecem. Sigam-me também aqui em cima nas redes sociais, Twitter e Instagram. Estou a ver se chego aos 20 mil no Instagram. Já passámos os 20 mil no Twitter, portanto era giro fazermos aqui uma brincadeira engraçada. Portanto, meus amigos, ficamos por aqui. Like, subscrevam e partilhem. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.